Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre esse novo lançamento da Sony em parceria com a Marvel nos cinemas. Já falei do primeiro filme do Venom, será que esse novo aqui tá no mesmo nível? Será que ele é superior ou será que ele é pior? Para saber a minha opinião, primeiramente se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e agora vamos pro que interessa, roda a vinheta. Venom, Let There Be Carnage, ou Venom, Tempo de Carnificina. Filme novo de 2021 da Sony Pictures, dirigido por Andy Serkis. Eu vou começar essa crítica falando nos pontos em que eu considero Venom, Tempo de Carnificina superior ao primeiro filme de 2018. Primeiro filme esse que é meio que divisivo, algumas pessoas gostam muito do filme, mas a crítica em geral detestou o filme, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que reconhece os problemas daquele filme, mas que se diverte assistindo. Eu gosto do primeiro Venom, apesar dos pesares. Esse aqui supera o primeiro filme na questão visual, principalmente. O diretor Andy Serkis é conhecido por vocês por trabalhar em alguns filmes do universo cinematográfico da Marvel, interpretando aquele maluco que perde o braço, que eu nunca sei o nome dele, mas ele também é especialista em captura de movimentos, tendo trabalhado em filmes como Star Wars e Planeta dos Macacos. Então ele é bom nesse quesito de efeitos visuais e fazer com que as pessoas atuem com o nada e depois insiram esse nada, por exemplo, na pós-produção. Por essa razão, a interação entre Venom e Ed Brock é muito mais crível, né? Você sente muito mais que aquele personagem ali, o simbionte, está fisicamente do lado do Ed Brock. Quando existe choque, briga, esse tipo de coisa, é muito crível de se ver. E, inclusive, o CGI das criaturas vistas aqui em Venom, Tempo de Carnificina, também é bastante operante. Assim como no primeiro filme, existem momentos onde o CGI vai dar uma incomodada, mas no geral eu gostei bastante do trabalho visual da produção. No quesito cenas de ação, a atuação do Andy Serkis na direção não é tão boa assim. Eu acredito que as cenas de ação do primeiro filme, apesar dos pesares, ainda são ligeiramente superiores a esse. O diretor lá é mais criativo visualmente. Porém, Venom, Tempo de Carnificina tem mais momentos icônicos. O filme é recheado de cenas e planos realmente muito marcantes, exaltando principalmente as criaturas, com mais destaque, obviamente, para o Carnificina. Tem diversos contra-plongés focando bastante no Carnificina, gerando aquela sensação de poder, sabe? Principalmente momentos onde ele tá berrando lá, ou tá soltando aqueles coisinhas que ele solta, né? Então o filme é feito de diversos momentos marcantes e visualmente muito bonitos, destacando a imponência das criaturas e alguns momentos mais marcantes. Inclusive, a maioria desses momentos estão no trailer. Quando você assiste o trailer de Venom, Tempo de Carnificina, você vê que tem várias dessas cenas. Um exemplo bom é o exemplo da última cena do trailer, onde o Carnificina tá lá pendurado na frente de um vitral de uma igreja, uma coisa bem bonita visualmente, né? Porém, aqui temos um gancho para um dos pontos em que eu acredito que Venom, Tempo de Carnificina falha, assim como o primeiro filme falha. O filme ele é feito de diversos momentos isolados, diversos episódios. Sejam esses momentos marcantes, essas cenas de ação mirabolantes e etc., sejam outros momentos, outras ceninhas que envolvem as piadas entre o Ed Brock e o Venom, né? Tem diversas, o filme investe muito nisso, inclusive, mas uma coisa que falta no roteiro de Venom, Tempo de Carnificina é uma união bem coesa entre esses eventos. Esse aqui é um filme bastante episódico, mas não aquele episódico que eu costumo falar aqui no canal, que o filme parece um episódio de uma série. Ele é um episódio porque em si ele tem vários episódiozinhos, que são essas cenas de ação mencionadas, esses momentinhos entre o Venom e o Ed Brock, mas não existe nenhuma ligação muito coesa entre esses pontos, né? São pontos isolados que, para ligá-los, o roteiro não foi muito criativo. Ou ele precisa inventar uma desculpa esfarrapada para unir dois personagens, ou ele precisa tirar da bunda uma ideia de como fazer com que o personagem vá de lugar A para o lugar B, ou fazer com que os personagens tenham deduções milagrosas de onde estão tais personagens, o que eles estão fazendo, quando eles estão fazendo e etc, né? Nada é coerente, nada é coeso, tudo soa forçado. Um exemplo disso é quando o Carnificina enfia o dedo dentro de um USB do notebook e descobre exatamente onde está um outro personagem. Meu, isso não faz o menor sentido. O Carnificina, ele é um simbionte ou ele é um hacker de computador, entendeu? E lembrando aqui, eu não sei como isso funciona nos quadrinhos. Se isso tem nos quadrinhos, não tô nem aí. Eu tô falando de adaptação cinematográfica, eu tô falando do que funciona dentro do filme. E dentro do filme isso não funciona. Isso é uma ideia fraca
faca para fazer com que um personagem encontre um outro personagem que está em um lugar desconhecido. Esse é um exemplo de uma coisa que acontece em diversos momentos do filme. E o filme também não tem uma linha temporal muito bem definida. Algumas coisas parecem que demoraram muito para acontecer, mas aconteceram bem rapidinho, e outras coisas acontecem rapidinho, mas demorou um tempão para acontecer. Um personagem às vezes chega em outro lugar num estalar de dedos, quase em teletransporte, e outros personagens às vezes precisam chegar num lugar que nem tá tão longe assim e demoram uma eternidade para isso. E isso acontece durante todo o filme. Então faltou essa coesão e essa melhor refinação do roteiro para unir esses pequenos pontinhos da história. Inclusive, o roteiro de Venom Tempo de Carnificina, na minha opinião, ele é mais desastroso ainda do que o roteiro do primeiro filme. O roteiro do primeiro filme é ruim, já conversamos sobre isso, mas esse aqui, ele é horrendo, ele é terrível. Primeiro que existem esses problemas já mencionados, segundo que o filme aqui tem, na minha opinião, até mais oportunidade para desenvolver relações interessantes, desenvolver personagens interessantes e criar uma trama genuinamente divertida, gostosa de acompanhar e instigante, mas o roteiro não desenvolve absolutamente nada e existe muita coisa para desenvolver aqui. A relação Venom-Ed Brock já estava estabelecida, assim como a relação do Ed com a sua ex-namorada e com o atual noivo dela, digamos assim, né? Mas, por exemplo, e a relação do Venom com o vilão do filme principal, que é o Carnificina, que eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Não lembro o nome dele agora. Esqueci de anotar o nome dele. O Cletus, isso aí, Daniel é foda. Essa é uma relação bem interessante que poderia ser bem desenvolvida pelo roteiro, mas acontecem 2 ou 3 ceninhas ali, onde um conversa com o outro, sem nenhum motivo para aquilo realmente estar acontecendo. No final tem até uma frase interessante do vilão falando como ele queria que fosse a relação dele com o Ed. Isso poderia ser trabalhado no filme, mas o roteiro desperdiça. A relação do Cletus com a namoradinha dele lá também é uma coisa que poderia render bons momentos e é completamente desperdiçada pelo filme. Ela é subjugada a uma sidekick que também não faz muito sentido em outros momentos. E outra, a relação do poder dela com o que o simbionte faz com o Cletus era uma coisa muito interessante que poderia gerar uma trama bastante interessante, uma intriga interessante entre os dois personagens. Mais um desperdício do roteiro, o roteiro simplesmente ignora isso. Além disso, o roteiro também tem outras inconsistências breves, como por exemplo, uma personagem que ficou presa por muitos anos, a hora que é liberta, ela consegue catar um Mustang e fazer um drift da fuga em 38 carros da polícia, sabe? Diversas coisas que assim, não faz sentido isso. Vamos arrumar uma maneira melhor? Não, o roteiro simplesmente desiste, fala, se foda, vamos fazer qualquer coisa aqui. Por quê? Porque o filme não tá preocupado em desenvolver uma história, o filme não tá preocupado em aprofundar personagens, o filme não tá preocupado em ser interessante, ele só tá preocupado em agradar os fãs que gostaram do primeiro filme, fazendo um monte de piadinhas com o Venom e o Ed Brock. Funciona? Funciona pra caramba, assim como funciona no primeiro filme, inclusive essas piadinhas são alguns dos melhores momentos do filme. Confesso pra vocês que eu tinha falado no primeiro vídeo que eu gostaria muito de ver mais dessas piadinhas, né? Porque é muito bom, naquele filme tá muito bom e nesse também. Mas existe uma coisa que é limite. Eu gostaria de ver mais? Gostaria, mas eu queria ver mais além de só isso. E o filme foca só nisso. Venom Tempo de Carnificina só tem isso, entendeu? Depois eles inserem uma trama ali de comédia romântica envolvendo o Venom e o Ed, que é interessante, é engraçada, rende bons momentos, mas é alongada excessivamente sem necessidade e não acrescenta absolutamente nada nos dois personagens. Inclusive é incoerente, porque quando você assiste o primeiro Venom, você percebe que já foi estabelecido um vínculo ali. Aí começa o segundo Venom quebrando aquele vínculo para reestabelecê-lo no final desse filme aqui. Não faz sentido. É engraçado, é bem bolado, mas não cola, não funciona, eu tiraria do filme. Então fica aquela sensação de filme incômodo, sabe? Primeiro que o roteiro é ruim, segundo que a maioria dos acertos daquele filme lá são reaproveitados em excesso, e o que esse filme poderia gerar de novo, ele não gera nada de realmente muito novo, ou não faz sentido, não é coerente. Então ele é um filme que, pra quem gostou do primeiro, sabe, eu precisei fazer bastante esforço pra gostar tanto desse filme aqui quanto eu gostei do primeiro. Um dos pontos positivos de Venom Tempo de Carnificina é que ele sabe o que ele quer ser, coisa que o primeiro filme a gente sabe que não é. O primeiro filme ele atira para dois lados principalmente, né? Existia ali uma proposta de fazer um filme mais sombrio, mas provavelmente o estúdio falou para ser um filme mais family friendly, para poder ganhar muito dinheiro na bilheteria, e foi o que deu certo. Então aquele filme lá você percebe que existe uma inconsistência no tom, o diretor não conseguiu achar o tom certo do filme, né? E eu comentei sobre isso na crítica dele, eu não vou repetir aqui, assiste a crítica lá. Esse filme aqui sabe o que ele quer ser galhofa. Se a piada lá deu certo, esse filme aqui é mais uma piada.
Porém, eu reforço uma coisa que eu tinha falado naquele vídeo. Falta violência, falta sangue, falta porrada, falta um pouco mais de sombrio no filme, sabe? No estilo de Esquadrão Suicida, como foi mencionado, né? Mais sangue, sabe? A gente precisava ver isso, o filme pedia isso. E o que é interessante é que as cenas para isso acontecer estão lá. Existem diversos momentos onde o Carnificina pega um personagem X e come a cabeça dele nitidamente. Muita porrada, muita cena realmente brutal. Mas por decisão dos executivos, provavelmente, o filme esconde isso. Quando o Carnificina vai comer uma cabeça, a câmera vira para outro lado. Quando tem um massacre e várias pessoas mortas, não existe sangue, entendeu? E esse tipo de coisa faria bem para esse filme. Repito, inclusive até para o próprio Venom e o Ed, uma coisa no estilo do Tubarão de Esquadrão Suicida, sabe? Que consegue ser brutal e fofo. Dava para ser engraçado e fofo. Inclusive dava para botar umas pitadas de terror nesse filme. Alguns jump scares fariam bem pro filme, cenas mais assustadoras, cenas mais tenebrosas, com certeza isso renderia bons momentos além dos que a gente tem em Venom. Mas, novamente, Venom, Tempo de Carnificina, é covarde nesse sentido. Obviamente, os produtores optaram por dinheiro, vamos fazer mais milhões em bilheteria, e com certeza vai, afinal esse filme já lançou quebrando recordes, e a qualidade e a ousadia vamos deixar de lado. O que com certeza é muito triste para quem gostaria de ver esse tipo de coisa. Para concluir, a direção do Andy Serkis também tem os momentos onde ele exagera demais e extrapola e coloca umas coisas meio inconsistentes ali, principalmente visualmente. Existe uma cena, né, aonde o personagem do Woody Harrelson escreve uma cartinha pro Ed Brock, aí o Venom tá lendo junto com ele, não sei o que. Aí eles colocam umas animações para ilustrar o passado do personagem. Ficou uma coisa bem estranha, sabe? Essas animações na tela, uma coisa que não faz muito sentido, né? Era uma coisa que era para aprofundar o personagem, mas não aprofunda. Eu gostaria muito mais que o filme iniciasse mostrando visualmente, com cenas, o que o personagem do Woody Harrelson fez na infância dele, né? Como ele matou um monte de gente, como ele se tornou esse serial killer que ele é. Mas não esse momento extremamente expositivo que o filme faz. Ficou uma coisa brega, sem noção, exagerada, não aprofundou o personagem, é só um momento descartável do filme. E isso é mais um exemplo. Existem outros diversos momentos inconsistentes assim durante todo o filme. No elenco não tem muito o que falar. Tom Hardy está Tom Hardy, a mesma coisa que eu falei sobre ele no primeiro vídeo vale pra cá, ele tá ótimo no papel, muito mais solto, né? Michelle Williams também tá muito mais solta do que ela tava, a personagem dela tem momentos muito engraçados, tal como a personagem do Ray Scott, que é o noivinho dela lá, rende bons momentos. Stephen Graham está bem no seu papel também, mas eu não gosto da trama envolvendo o personagem dele e a Shrek lá, que é a sidekick do vilão, né? Não gosto do que é feito, não precisava daquilo, se fosse pra fazer, pelo menos aprofundasse. É só uma nota de rodapé para fingir que tem um passado envolvendo os dois personagens ali, que na minha opinião é completamente descartável e esquecível. Mas o ator ali até cumpre como um delegado normal, né? Não é muito difícil de fazer isso. Homem Harris como a Shrek tá bem, é óbvio que o nome dele não é Shrek, é Sherry, como é que é o nome dela? Shriek? Sei lá, aquela porra que grita lá, né? Tá normal, né? Eu prefiro ver ela como Calypso em Piratas do Caribe. Woody Harrelson é mal aproveitado pelo filme, ele é um atorzão sensacional, poderia render um vilão sensacional, mas ele é só um vilão genérico. Pelo menos ele não é tão descartável e desprezível quanto o vilão do primeiro filme. E de maneira geral, Venom, Tempo de Carnificina é isso, ele não consegue ser tanta coisa, assim como o primeiro filme também não é tanta coisa, né? O filme ele sobrevive muito mais por causa da cena pós-créditos, inclusive a cena pós-créditos do filme é o grande destaque aqui. O resto do filme, apesar até de divertir, é descartável, é inútil, é cansativo, ainda bem que o filme tem só 1h30, e não é tão engraçado e divertido quanto o primeiro filme foi. Gostei do filme? Até que gostei, mas eu gostaria de ter gostado mais. Inclusive, muita gente vem falando que Venom, Tempo de Carnificina é superior ao primeiro filme. Na minha opinião, ele é um passo atrás e a única coisa que realmente salva e faz valer muito a pena o ingresso desse filme é a chocante cena pós-créditos. Por isso, para Venom, Tempo de Carnificina, eu dou uma nota 4 e agora eu quero saber a sua opinião. Gostou desse filme? Gosta do primeiro? Qual dos dois você gostou mais? A cena pós-créditos, o que você achou? Explodiu sua cabeça, que nem a minha
explodiu? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, vamos conversar sobre o filme. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, só deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções. E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Dessa vez eu não vou fazer aquela piadinha de eu conversando com o Venom, porque da última vez deu um mau trabalho, ele quase comeu o Daniel mesmo. E é estranho comer o Daniel, né? Imagina eu comer o Daniel, é meu irmão, porra. Se fosse, sei lá, o Kelvin eu comia, né? Dá pra interpretar.